Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. E no episódio de hoje, vamos contar com um dos participantes do Gestão Moderna, da nossa última edição, e que vai contar um pouquinho da sua história de vida, falar um pouquinho da sua empresa e nos contar das experiências que ele viveu lá no nosso treinamento. Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Márcio Seibel, como é que vai? Olá, tudo bem, Gautier? Bom, Tudo bem. prazer estar aqui, participando aí, dando uma força também, tendo a oportunidade de contar nossas experiências, né? É isso aí. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história de vida do Márcio também, para conhecer ele melhor. Ele é de Tramandaí, né? Tem a sua empresa sediada aqui em Tramandaí. E depois a gente vai falar também um pouquinho que ele também participa do CDL de Tramandaí, né? Que é um CDL também muito ativo aqui na região. Mas vamos começar, Márcio, contando um pouquinho da tua história de vida. Como é que é? Quem é o Márcio? Onde é que ele nasceu? Quantos irmãos ele tem? Quem são os teus pais? Conta um pouquinho pra gente aí, quem é o Márcio? Bom, vamos lá. Eu sou lá do outro lado do estado, do noroeste do estado, da cidade É. de Criciúmal. Criciúma, olha E só. sou natural de lá, então morei lá até 19 anos de idade. Então a gente já começou a dar uma caminhada meio cedo, né? Eu fui morar para dois irmãos depois, Hum. que é ali no pé da serra. Ah, a gente morava na cidade lá, mas meu pai era policial, militar, fez a carreira dele lá. E eu tenho duas irmãs, uma mais nova e outra mais velha. Eu sou o do meio. Aham, filho do meio. Ah, é. Mas aí eu e minha esposa, né, que é a Joyce, a gente se conheceu lá. Hum. Inclusive a gente estudava junto, né? E a gente acabou ficando junto até hoje, né? E veio nessa andança, veio para dois irmãos, morou um tempo ali. Ficamos 7 anos, se não me engano. E em 2011 viemos para Tramandaí. Isso. A gente. Meu pai, como ele tinha se aposentado, depois ele veio para cá e abriu uma empresa. E depois de alguns anos ele veio e me convidou para fazer parte dessa empresa. Mas calma aí, não vamos, tá muito rápido essa história aí. Pô, tá muito rápido essa história. Como é que era o Márcio? Eu queria saber, assim, porque a gente queria saber como é que era o Márcio lá quando era criança, lá no colégio lá. O Márcio era aquele cara que sentava na frente era estudioso, era o cara que sentava atrás, fazia bagunça, ele era quietinho, ele era falante. Como é que era o Márcio lá no colégio lá? Ah, tudo tem seu momento, né? É, Então existe o momento de bagunça que sempre tem que ter, é. existe o momento de se concentrar um pouco, mas eu era bem introvertido, assim, mais Uhum. quieto mesmo, né? Aham. Então, como é que eu vou dizer? Depois a gente vai aprendendo as coisas aí com o tempo. Aí, segundo grau, eu estudava à noite, né? Aí é outro tipo de estudo também, tinha que trabalhar durante o dia, né? Então, eu comecei trabalhando em oficina, em autoelétrica, né? Que idade que tu começou a trabalhar? 14 anos. 14 anos. É cedo, né? Acho que a nossa geração aí começou mais cedo, né? É. Hoje em dia a gente não pensa, não consegue pensar uma criança trabalhando com 14 anos, né? E na realidade, naquela época, 14 anos, a gente trabalhava e às vezes alguns começavam antes, se trabalhava no interior na roça também, alguns vinham da roça, né? Então se tinha muitos filhos, muitos irmãos, né? E um cuidava do outro para ajudar na roça, ajudar em casa. Então era uma realidade diferente, né? Hoje a gente tem uma realidade, tudo é digital, é o celular, é o computador, tem muito acesso a tudo, tudo é mais fácil, né? E então a questão do trabalhar cedo hoje em dia já é algo que a gente não quer para os nossos filhos, né? Mas acabou acontecendo porque era uma geração onde a gente precisava trabalhar, né? Tudo acontecia antes, né? E isso a gente sabe até pelos nossos pais, né? Uhum. Eles começaram muito mais cedo também, Sim. justamente por isso. A minha mãe, ela teve vários irmãos, né? Uhum. Eles moravam no interior. Até quando eu ia passear na casa da minha avó, não tinha nem luz elétrica ainda, Olha né? só. Já na outra, da parte do meu pai, sim, daí já estava um pouco mais estruturado, assim. Mas também começaram todos a trabalhar cedo, roça, Sim. né? É. Eu não trabalhei em roça, né? Não, Uhum. não participei dessa fase. Sim. Mas
sempre vivemos, assim, bem, vamos colocar dessa Uhum, maneira, né. As necessidades, elas são relativas conforme as pessoas, né. uhum, Então, a partir daí, hoje a gente tenta prover o máximo para os nossos filhos também, né. sim. Eu tenho um filho de 6 anos, que é o Pedro, e Uhum, tem a Lívia, que tem 1 ano e 8 meses, né. uhum, A gente também tem que estar aí na batalha para prover o melhor possível, né, o melhor sim. ensino possível. Educação, né, a gente tem que trazer de casa já, né, Aham. isso é importante. É, como é que era a tua tu falou da educação trazida de casa, como é que era o que que tu te considera, assim, que teve o teus pais, próximos, eles te ensinaram digamos, sobre a vida, tu tinha uma relação boa com teus pais, assim, eh, de vida mesmo, de aprendizado, de orientação, assim, durante a tua infância, como é que foi? Meu pai sempre foi da policial, né, Aham, então, assim, até hoje ele mora em Osório agora, uhum, questão de índole, cara uhum, espetacular, então uhum, esse é um baita aprendizado. sim, Minha mãe, ela sempre fazia faxina em casas, aham, vizinhança, assim, sim, e também é uma pessoa espetacular, sempre batalhadora, né. aham, Cada um com sua particularidade, né, sim, mas aí depois eles acabaram se divorciando, né, aham, todo mundo tem seus motivos, sim, mas assim, a gente tem como um exemplo de vida positivo, né, uhum, não podemos queixar, de nenhum lado sim, exemplos maus, uhum, né. Então, a gente vê às vezes o pessoal aí, crianças ou jovens, né, até pessoal que trabalha conosco hoje, uhum, que não tem um amparo bom, assim, sim. familiar, e isso aí pesa, né. Não pode. Eu te perguntei isso porque é justamente tu é um cara que a gente, tá convivendo um pouco mais agora durante esse ano, a gente se encontrou, Uhum. eh, em função do CDL ali, em função da palestra que a gente fez em Tramandaí, tu participou também do nosso treinamento, mas eu ainda não quero entrar no treinamento, mas eu só digo isso em relação ao o pouco que eu te conheço, eu vejo que tu é um cara muito dedicado, muito trabalhador, o cara que está sempre muito atento também à família, então isso ele vem de algum lugar, e no teu caso veio de berço, né, foi com base na forma como os teus pais te trataram e cuidaram de ti, né, que tu tem agora um cuidado também com a tua família. E eu vejo que isso é importantíssimo, né, essa relação familiar, o exemplo, né, porque quando a gente dá o exemplo, a gente arrasta, né, e quando a gente só diz o que tem para fazer, mas faz o contrário, a gente acaba, não sendo um bom exemplo, né. Então a gente tem que dar o exemplo e ir lá e fazer. Se eu digo que é isso, eu tenho que ir lá e fazer para que a pessoa possa ver repetir aquele ato ali através do exemplo, né. Então fantástico, eu sei que tem bastante coisa aí para gente conversar hoje e eu queria saber depois da fase da criança, como é que foi a fase da adolescência? Como é que ali nos 14 anos, quando tu começou a trabalhar, o que que te despertou? Bom, eu vou trabalhar agora com 14 anos. O que que aconteceu naquele momento ali que tu foi pro trabalho? Na verdade, trabalhar, a gente já trabalhava alguma coisinha antes, Hã, cortava uma grama no vizinho, aham, fazia uma pinturinha aqui. Além de trabalhar na Brigada Militar, meu pai tinha uma equipe de pintura, assim, né, que ele aham, acabava manobrando esse pessoal e ajudava também. Então ele sempre esteve na lida, né, em uhum, casa, e daí fixo mesmo foi com 14 anos, sim, a partir daí. E é que isso aí é uma cultura, né, a gente uhum, era acostumado, todo mundo, meus amigos também, todos acabavam entrando no mercado de trabalho, assim, na adolescência, a partir daí que eu comecei a trabalhar, uhum, tinha vários amigos, um trabalhava no comércio, outro no outro, outro uhum, nisso, e isso era normal. sim, Não tem claro, hoje a gurizada começa mais tarde, uhum, é anormal trabalhar cedo. sim, Para nós era normal, então hum, tudo se adaptava, tinha aquele período que tinha que aguardar o quartel, se ia ou se não ia, né, uhum, para ver, decidir o que que vai fazer realmente da vida. sim. Mas foi bom aí, estudava, amigos, festa também. Essa fase foi lá em Dois Irmãos, Essa fase foi em Criciúmal em ainda. Crissimal ainda? Isso, Aham, esse período, 14 anos até aham, 18, 19 anos aí, aham, né. Então, acabava sendo uma cidade que todo mundo se conhecia, então sim, ficava a questão da amizade muito próxima sempre, sim, né. sim, Não tinha essa comunicação que hoje tem por celular, uhum, simplesmente o pessoal ia assim, começava a se encontrar num lugar ao natural, né. sim. Eu me lembro na época que
de criança ali, década de 80 por ali, né, 80, no anos 90. E a gente também, nós brincávamos na rua, né, não tinha muito, Na rua. não tinha muito horário também, os pais às vezes a gente saía e voltava, sei lá, 3, 4, 5 horas depois. "Onde é que tu estava?", "Ah, estava na casa de um amigo, a gente estava jogando futebol, estava aqui, estava brincando na casa do fulano, do beltrano", Uhum. então não tinha, essa o celular, né, que é isso que hoje nos prende, nos liberta e nos prende tanto, né. Exato. O celular, veio e a gente fica um pouco refém dele, né. O nosso dia a dia, a gente onde estiver, se eu estiver sem o celular, parece que a gente está sem roupa, né. Cadê o meu celular?", né. E antigamente não tinha isso, então a gente tinha liberdade, a gente brincava, a gente jogava futebol, a gente brincava na rua, né, coisa que hoje a gente já não consegue pensar, não é fácil, permitir que as crianças brinquem na rua, porque é perigoso, né, não a situação não permite tanto. Mas naquela época a gente viveu assim, a gente cresceu assim, né. Isso. Então era muito mais, as crianças lá atrás, nós Uma tínhamos liberdade. tínhamos liberdade, nós tínhamos como, tudo podia, né. E se desse errado, se a gente brigasse lá na rua lá, tinha que se resolver por lá, e se Exato. quebrasse o pé e a perna lá, daí a gente tinha que se resolver, porque a gente tinha aprontado, né, então nós precisamos resolver problemas. E essa resolução de problemas que a gente tinha que resolver lá atrás quando criança, eu acho que isso também nos preparou para uma fase adulta, né. É. Então a gente tinha que resolver os nossos próprios problemas, seja no colégio, seja na adolescência, e isso hoje as empresas resolvem problemas para a sociedade, né. Então hoje a gente tem que olhar para isso como algo bom, algo positivo e algo que fez parte da nossa juventude, da nossa, adolescência, e que hoje nos preparou para o momento que a gente está vivendo, né. São E pequenas vivências, né. pequenas vivências, então experiências de vida vão acumulando, né, e quanto mais experiências eu tiver ao longo da vida, né, mais, pronto eu tô para as dificuldades do dia a dia, né. Sim. Então a gente tendo experiências novas, a gente vai estar sempre com um repertório maior e preparado para o que pode aparecer no dia a dia, porque todo dia aparece uma coisa diferente, uma coisa nova, um probleminha para gente resolver, né, e a gente tem que estar atrás, né. Coisa boa. Nunca vai estar bom, né. Né, a gente mas não é que nunca vai estar bom, eu vejo que, assim, a gente sempre pode melhorar, né, Com Márcio. certeza. Então, quando tu nos procurou, que a gente conversou para participar da gestão moderna, para o treinamento, eu tenho certeza que a tua empresa estava funcionando e iria funcionar da mesma maneira, digamos, que vinha funcionando por muitos anos. Só que quando tu participa de um treinamento desse, tu não vem para manter como estava, tu vem para melhorar, pra como pessoa, como ser humano e também como profissional e como empresa, né. Então, mas calma um pouquinho, não vamos entrar lá no gestão moderna ainda. Depois de lá tu foi para Dois Irmãos, o que que tu fez lá? 2 irmãos, eu continuei trabalhando em oficina com Oficina. veículos, Aham. né, então, elétrica automotiva, mecânica automotiva. Eu Uhum. trabalhei em 2 locais lá. A gente ficou até 2011, então foram 7 anos lá. Cidade muito boa de morar, muito boa de viver. A gente só veio pra cá justamente por causa do convite do meu pai, Uhum. né, como ele tinha se aposentado, colocou a empresa estava com ele, a esposa dele e mais um funcionário, Tá, né, então vamos va naquela va época. vamos entender para o Então a pessoal gente de casa entender como é isso, que foi a dinâmica. Tu morava então em Dois Irmãos e o teu pai ele já tinha iniciado a empresa Litoral Extintores? já tinha iniciado. Em Aham. 2004 ele iniciou. Em 2004 foi o início das Isso. atividades. Uhum. Esse ano 20 anos, né, de atividade. Isso, 20 anos. Qual foi o mês, lembra? Não lembro exatamente. Tem que ter um evento aí, fazer tem que marcar os 20 anos, Vamos dar né. uma pensada em alguma coisa. É, isso aí, até para implementar a cultura, né, que é alguma das coisas que a gente viu lá no treinamento, a implementação de cultura. Muito bom, parabéns pelos 20 anos de empresa aí, que não é toda empresa que chega com essa idade, né. Tudo teve um início, né, porque Sim. o meu pai ele é um cara muito ativo, Uhum. então ele sempre trabalhou para o estado, trabalhou privado e depois disso ele não sossegou, colocou a empresa, Ah, depois ele não quis mais, mas hoje ele tem outra atividade também, que sim. não tem um compromisso fixo de horário, Uhum. mas ele não para, tá Uhum. sempre andando para lá e para cá. Então isso aí também talvez
A gente também pegou muito isso. Sim, A gente não gosta do comodismo, ficar acomodado, né? sim. E tá sempre se movimentando com alguma coisa. É, agora tô falando, eu tô lembrando do meu pai. Meu pai também, o meu pai tá com 74 anos agora e nem pensa em parar. A gente aqui, às vezes, ele trabalha com a gente na DAG Representações, com Uhum. vendas, até a gente iniciou em função dele, né? Lá no início das nossas atividades como representante comercial, ele já trabalhava com vendas, sempre trabalhou com isso. Nosso avô trabalhava com isso, nosso bisavô, Ó, então veio de família, né? Mais de 100 é, anos de é história aí. herança. É, então a gente passou a trabalhar também com vendas e o pai sempre trabalhou a vida toda trabalhando com vendas, trabalhando no comércio, e isso fez com que a gente também seguisse nessa. E a nossa ponte de comunicação e de relacionamento, muitas vezes a gente se encontra, eu, Gustavo, o pai, a gente se encontra e os assuntos sempre são trabalho. E um dia a gente pensou, bom, mas será que a gente não tem como não falar de trabalho? E a Joana, que é a nossa sócia também no Gestão Moderna, esposa do Gustavo, ela é consteladora também, trabalha com essa parte da gestão sistêmica, e a Joana disse, não, mas é que a relação familiar de vocês é através do trabalho. Então, vocês formaram uma família e têm uma família em função do trabalho. Então, o trabalho é muito forte. Então, vocês não falar de trabalho, vocês estão, de repente, até não honrando a história Sim, da família. Então, o trabalho ele é positivo. E a gente passou a olhar isso com outros olhos. Porque antes a gente olhava isso como algo ruim, sabe? Ah, vamos falar de trabalho. Mas é que a gente é a nossa história, a nossa vida, nosso dia a dia é trabalho, é negócio, é estar evoluindo, crescendo, melhorando. Então, para nós, assim, deixou mais leve, depois que a gente teve aquela conversa e olhou o trabalho de uma outra maneira, que o nosso vínculo de relacionamento familiar tem base no trabalho. E a minha avó também sempre trabalhou muito. Então, eu venho de uma família que é muito dedicada ao trabalho, assim como a tua família também tem natural, né? essa base do trabalho. E a gente não tem como fugir, né? Então, nós estamos, esse programa aqui, a gente tá sendo gravado hoje, e hoje é um sábado e a gente poderia estar em casa descansando, nós estamos gravando podcast aqui, né? Exato. Então, é o trabalho, é isso que nos realiza e é o que a gente acaba fazendo de melhor. Então, a gente tem que colocar para fora isso aí, transbordar todo o nosso conhecimento, a nossa força aí em relação ao trabalho, né? Certo. Mas muito bom. Então, 2004 iniciou a empresa, tu estava lá em Dois Irmãos e 2011 mais ou menos tu veio 2011. para Tramandaí. Isso. Aí a gente veio com o intuito de trabalhar e ampliar a empresa, né? Aham, E foi o que aconteceu. sim, A gente teve um bom período aí de prosperidade, de aumento, né? De evolução. Aí, claro, existem as fases das empresas, sim. né? Também pandemia também prejudica um pouco, mas estamos aí trabalhando firme e forte, né? Tentando cada vez evoluir mais. E agora eu quero te fazer uma pergunta, como é que foi, porque hoje o teu pai não participa mais das atividades da Litoral Extintores, né? Hoje não. Tá, e como é que foi essa transição entre o momento em que o teu pai abre a empresa, tu vem em 2011 e entre a tua chegada e a saída dele da empresa. Como é que aconteceu isso? A gente sempre trabalhou muito parelho, muito junto. Uhum, A gente fazendo rua, fazendo praça, né? Então, sempre foi um trabalho parelho. Daí, minha esposa na parte administrativa ali, uhum, escritório, só que isso tudo a gente teve que aprender. uhum, A gente não tinha essa experiência, porque eu trabalhava em outra coisa totalmente diferente. Eu não fazia uma gestão, eu não fazia nem ideia do que era uma gestão. hum, Talvez se fizesse, as coisas seriam diferentes ou nem tinha colocado. A gente não sabe, uhum, né? Isso aí são escolhas, né? sim, Mas tem que ir aprendendo. O que a gente sempre foi acostumado é trabalhar, botar a mão na massa, uhum, e a gente acabava, assim, tendo que colocar outras pessoas para ajudar. E uhum, às vezes a gente não entendia como, mas como é que o cidadão não consegue fazer aquela atividade, né? Isso aí era uma dor, hum, doía muito. Então foi sempre dessa maneira. O pai, de certa forma, também sabia bater na rua, fazer negócio, entendeu? Mas não também fazer uma gestão de uma empresa, né? Da maneira certa. Ou, claro, depois, com essa necessidade, tem que se entender como que faz funcionar a empresa. Eu estudei administração também, fui fazer uma faculdade, comecei a fazer cursos também. Tem uma palestra aqui, a gente vai, lê um livro aqui, estuda lá, e tem que ir aprendendo, sim, né? É uma obrigação. uhum, Hoje nós temos lá, se não me engano, 22 ou 23 colaboradores.
é um desafio, é um desafio. Só que daí, assim, chega num ponto que financeiro tu sabe, venda tu sabe, então tu tem que começar a trabalhar nas pessoas para elas se engajarem, né. Uhum, Então, eu fui tomando conta, uhum, né, da empresa, à frente, e o pai, claro, sempre participando, a gente, né, sócios, né, uhum, e teve uma relação sempre boa. sim, E ele: "Não, pega, vai lá e resolve". aham, Deixou, bah, resolve, vai lá, aham, vai indo. Até que chegou um ponto que ele não quis mais trabalhar, né, uhum, não faz muito tempo. E ok, tudo certo, continuou sendo sócio da empresa, uhum, e agora foi esse ano que ele se desligou uhum, totalmente, né. Aí 2024. desligou do contrato social, né. Uhum, Mas tranquilo, hoje ele vem ali, passeia, chega ali, tá aham, tudo certo, né. sim. Então, Márcio, tu comentou aqui a questão do que tu chegou na empresa e tu não sabia muita coisa do como administrar, como fazer gestão, né? Teve que ir aprendendo. não sabia nada. É, e eu Simplesmente um convite: "Vamos trabalhar? Vamos". vamos? Ah, se tu soubesse o que era, de repente não teria ido, né? Ah, não, acho que não. Mas o empresário, ele é justamente assim que a maioria dos empresários nasce. Ele nasce assim, ele diz: "Olha, eu preciso ganhar dinheiro". E daí, o que que tem ali que eu sei fazer? Ah, eu sei vender. Então, eu vou montar uma empresa para comprar e vender determinado produto. E ali ele começa. Daí ele começa a compra e vende, daqui a pouquinho ele vê, opa, mas eu comprei e veio uma nota fiscal. Bom, o que que eu faço com essa nota fiscal? O Exato. que que eu faço com isso? Ah, tem que mandar para o contador. Ah, mas tem que ter um contador? Tem que ter um contador. Tá, mas e como é que eu calculo o preço disso aqui, né? É só fazer vezes 2 vezes 1,5 vezes 2,5. Como é que funciona? Tem imposto para pagar, tem diferença de CMS, tem O IPI, tem achômetro. DIFAL. Eu não sei de nada e nem sei que existe aquilo. Conforme vai vindo as guias do imposto, é que eu vou descobrindo, né? Exato. Ah, marquei o preço errado aqui, tem que somar mais isso aqui. Então, assim, a maioria dos empresários não está preparado para empreender. Só que, o empresário brasileiro, ele tem isso dentro dele que ele quer crescer, ele topa desafios, né. Então tudo que ele vê uma possibilidade de crescimento, ele vai lá e encara, e acaba surgindo o empresário. E nessa jornada, é até muito por isso que nós de gestão moderna, criamos esse treinamento, porque a maioria das pessoas, dos empresários, estão com o seu negócio funcionando, mas eles não sabem muitas vezes os números exatos da sua empresa, ele não consegue liderar os seus colaboradores, ele não consegue sair do operacional, então ele não consegue fazer a gestão, às vezes, financeira, fica atrapalhado, porque ele compra a prazo, daí ele recebe à vista, daí ele gasta aquele dinheiro achando que o dinheiro é dele, mas aí ele esquece que tem que pagar o boleto. Exato. Então, tudo isso, a gente precisa ter alguém que olhe para o empresário com o olhar do empresário, que nós também somos empresários, então a gente sabe quais são as dores. E tu tá me contando aqui que por muitas vezes tu teve dificuldades de não saber para onde correr, né? Então, o que que eu faço com isso? Como é que eu resolvo esse problema? E daí a gente precisa buscar qualificação, precisa estudar, precisa fazer curso, precisa fazer treinamentos, precisa ler livros, né? Então precisa se desenvolver. Então, o empresário ele tem que ser um eterno aprendiz, ele tem que estar sempre em busca de conhecimento, né? Porque quando eu descubro tudo sobre o meu negócio, daí, quando eu sei todas as respostas do meu negócio, daí vem o mundo e muda as perguntas, daí eu tenho que buscar atrás das respostas de novo, né? Então, e está muito dinâmico isso no dia a dia das empresas, tudo muda, tudo vai se alternando muito rápido, né? E o pós-pandemia mostrou isso, né? Até a pandemia não existia o comércio digital era pequeno, daí na pandemia isso deu um boom, né? Então todas as empresas tiveram que ir para a área de tecnologia. E olhar para dentro da sua empresa, ver o que que eu consigo melhorar, como eu posso ser mais eficiente, né? Porque tivemos que reduzir custos muitas vezes ali, cortar da própria carne para poder sobreviver durante aquele período, né? E tu passou por esse período, 2011 tu assumiu lá, então 2020 que foi pandemia ali, como é que foi essa fase, essa dificuldade aí da pandemia no teu negócio? Como é que tu pode contribuir em relação a essa jornada e essas dificuldades que tu viveu? A pandemia, ela pesou pelo seguinte: hoje a gente tem uma estrutura que tem uma despesa fixa muito alta, um custo operacional. Uhum, O que que acontece? Primeiro, fechamento de tudo, né?
Então, até que algumas atividades poderiam ou não poderiam funcionar, nós, pela nossa atividade, a gente pôde continuar funcionando. Era serviço considerado serviço essencial. Essencial. Aham, Mas aí a gente trabalha na região, aham. basicamente é regional. Como é que tu chega para oferecer um produto que vai ficar lá na parede? Uhum. A princípio ele é uma despesa Sim. para as empresas. E se ele não tá nem faturando para pagar folha de pagamento. Uhum. Então acabava que a gente podia trabalhar, mas não tinha, a venda ela não acontecia. Uhum. Tivemos que se reinventar, novas estratégias, prazos, Hum. fazer serviço às vezes só para empatar, para pelo menos Uhum. dar um giro, né? Sim. Então, porque a gente também tinha compromissos, né? Sim, sim. Acabou agarrando compromissos depois a longo prazo, mas conseguiu firmar a maioria da equipe na época Uhum. e passou por isso, só que doeu bastante, né? Uhum. Assim como algumas empresas que nem voltaram, né? Mas a gente fica Sim. feliz que pelo menos a gente conseguiu se manter Uhum. por causa da solidez, né? Entendeu? Que a Uhum. gente tem, mas foi custoso, assim. E vendo os nossos clientes fechando as portas também, né? Uhum. Então, tu via, aquele cara lá que tava há alguns anos, fechou de vez, né? O pessoal tava num auge do empreendimento também. Uhum. Estava com o ânimo do mercado tava bom, Sim. né? Então, muita empresa abrindo, as que Uhum. estavam ali se consolidando também. Isso aí prejudicou muitos. E nós também, mas a gente correu por cima, trabalhou todos os Uhum. dias para passar por cima disso. Deu certo, né? É. Não É, deixou a peteca cair, né? é, aquele momento ali foi um momento realmente bem complicado. Eu me lembro que eu estava, normalmente março, a gente mora no litoral aqui, no mês de março é um mês que a gente acaba trabalhando no verão, e março dá uma fugidinha, vai a Santa Catarina, descansa uns dias ali, né? E naquele mês eu tinha saído um final de semana antes, tinha ido para Santa Catarina lá e deixei no meu apartamento lá tudo mais ou menos pronto, que eu voltaria no final de semana seguinte. Eu ia vir aqui, resolver algumas coisas e voltava no outro final de semana. E naquela semana ali começou a dar a os anúncios ali, né, olha, vai fechar o comércio, vai fechar as coisas. E eu me lembro que na quinta-feira, dia 18 de março, fecha tudo. E eu não consegui voltar para Santa Catarina, até liguei para um amigo meu lá e disse: "Ó, vai lá ver o que que tem de geladeira lá, o que que eu deixei de que pode estragar lá e consome ou dá um fim lá para não chegar lá e tá tudo estragado, né". E realmente foi um momento em que tudo parou, né, e a gente Tudo. tinha que, dentro de casa, não sabendo, ó, pode ser que leve 15 dias, e todo mundo assustado porque ia levar 15 dias, e depois aquilo ali se arrasta por mais de ano, né. E então foi um momento realmente que a gente precisou olhar para dentro, né, e olhar para dentro de si, para olhar para as nossas questões internas, que aí vinha tudo muito acelerado e daqui a pouco o mundo para, e daí tu diz: "Opa, parou", e te resolve com as tuas emoções aí, né, porque aquela ânsia de eu preciso fazer o meu negócio andar, eu não posso parar, né? Aquilo aí ficava borbulhando dentro da gente e a gente precisava fazer algo. Até que passou alguns dias, né? Passou uns 15 dias, eu acho, 20 dias, e a gente começou a olhar pro cenário e dizer, olha, isso não vai durar pouco tempo e nós precisamos trabalhar. E a gente precisou se reinventar. E é justamente o que tu está dizendo. A gente tem que ter um olhar do empresário que, a partir do momento que veio o problema, nós temos que ter a solução para ele, mesmo que a gente não saiba qual é a solução. E liderar, que é ser líder no nosso negócio, é mostrar o caminho, né? Então, olha aqui, ó, eu e o Gustavo, nós fomos para a rua, né, com máscara e tal, fomos para a rua e começamos a visitar alguns clientes, porque estava tudo fechado e existia ainda uma demanda de consumo, as pessoas queriam consumir, né? Então a gente começou a ir para a rua, visitar um cliente, outro, com todo o cuidado possível lá, e ver, olha, como é que tá precisando de mercadoria, não tá? Tô com a loja fechada. Então a gente começou a fazer esse movimento e as coisas começaram a acontecer. As fábricas também, depois de uns 20, 30 dias, voltaram a funcionar e todo mundo viu que precisava a vida retomar, né? Com os cuidados, mas a gente precisava retomar a vida. E eu vejo que isso é uma metáfora da nossa própria vida empresarial, que a todo momento a gente vai ter dificuldades, vai ter momentos que a gente vai olhar e vai dizer assim, opa, acho que bati na parede aqui, não sei para onde eu vou, né? Né? E eu vou ter que encontrar soluções para poder seguir em frente. E, e eu queria te perguntar o seguinte, já, de repente, já começando a entrar no gestão moderna, o gestão moderna, o que que te chamou a atenção
no Gestão Moderna quando tu nos escutou, acho que o primeiro contato foi lá na palestra do CDL, né, Isso, o primeiro em contato foi lá. Tramandaí. O que que foi, o que que tu viu ali, que de repente poderia ter te chamado a atenção para fazer o nosso treinamento? A gente vê em qualquer palestra, a gente Uhum. sempre vê que dá para tirar algum proveito, Sim. né? Uma pequena frase, um pequeno exemplo, né? Às vezes exemplo de pessoas mais vividas também, Uhum. isso nos ajuda. E eu já fiz outros treinamentos com outros nomes parecidos, com metodologias um pouco diferentes ou similares, né? Uhum. Não talvez tão intensos, né? Mas a gente entende que cada pouco tem que fazer alguma coisa. Não Uhum. dá para ficar inerte. Sim. A promessa, ela é boa do Uhum. treinamento, né? Uhum. Então a gente sempre vai na promessa. Sim, Tanto sim. que depois a gente conversou um pouco mais, né? Aham. Porque eu te fiz algumas perguntas, né? Sim, E é aquela coisa assim, foi mostrado que o curso ajudaria, sim. né? Então vamos lá, vamos apostar, Aham. né? A vida de empresário também, ela é o tempo todo de aposta, né? Sim, sim. Então se realmente vocês iam entregar aquilo ou não, Aham. como é que a gente sabe? Indo Só lá. fazendo, né? Então não custa, né, Sim. tentar. O fato de sair, se deslocar daqui, né, deixar o meu trabalho Aham. para ir fazer um treinamento, ficar um pouco desligado, vamos dizer assim, a gente ia lá e desligava os telefones, né? Aham. Há um pouco de desafio porque tu tá sempre ligado, conectado com alguém, né, Sim. manobrando alguma coisa. E eu achei que não ia dar muito certo, mas foi uma maravilha deixar de lado, né? Foi muito bom. Então, esse foi o despertar o interesse, né? Aham. Que a gente sempre tem que apostar. Uhum. Ouvir uma coisa positiva, Sim. né? Então, para ver que vocês tinham o know-how Aham. para isso. E é isso que a gente procura. A solução do mundo ela não está pronta, né? Com Sim, ninguém, sim, mas tem que buscar melhorias. sim. Então foi esse o motivo. É melhoria constante, tanto Aham. que falou, né, que a gente faz parte lá do CDL, cada Sim, pouco a gente tenta botar treinamentos lá para funcionários, para gestores, alguma coisinha, para ver quem se interessa. é isso aí. O Márcio, ele é vice-presidente do CDL aqui de Tramandaí, e a gente tem uma parceria, inclusive nos associamos ao CDL de Tramandaí também, o Gestão Moderna, né? Hoje somos sócios ali, parceiros, e até vamos ter uma palestra em breve, agora dia É isso, 22 a segunda-feira, né? 22 de de agosto. agosto. Vai ter a palestra no CDL aqui de Tramandaí também, para os empresários da região que queiram participar ali. Provavelmente vai estar rodando aí no Instagram, a gente vai estar impulsionando ali para o pessoal fazer o cadastro. E quem quiser fazer o cadastro direto lá no CDL também pode entrar em contato com o CDL e fazer a sua inscrição ali para participar da palestra, né? Mas eu Isso. vejo que é isso mesmo, o Márcio. A questão, eu falo muito até nas minhas redes sociais também, eu costumo falar de decisão. E, e o empresário que ele prospera é aquele empresário que toma decisões. E quando tu foi na palestra e tu decidiu participar do treinamento, tu não sabia exatamente o que que tu ia encontrar lá. Como tu disse, tu teve uma promessa, né, de algo que seria entregue lá no treinamento, e tu decidiu pagar para ver, né? Bom, eu vou lá ver o que que esses caras têm para entregar, né? O que que eles Isso aí. estão prometendo aí, vai que dá certo, né? Vai que eu chego lá e eles me entregam o que eu quero, né? Alguma coisinha sempre tem, né? Então, e é isso que eu queria saber de ti. Quando tu chegou lá, esses 3 dias tu me disse que foi um desafio deixar o celular de lado, né? Uhum. E eu digo que o nosso treinamento é para essas pessoas que dizem que não tem tempo para o treinamento. Se você que é empresário e diz que não tem tempo, esse treinamento é para você, né? Porque o empresário, ele tem que sair do operacional. E é algo que a gente trabalha durante o treinamento todo, da clareza, né, para o empresário que existe o estratégico, o tático e o operacional. Enquanto o empresário estiver no operacional, fazendo coisas todos os dias, ele não tem tempo para pensar no negócio. E o Márcio faz parte também da nossa mentoria, a Cúpula, né? A gente teve aula agora há poucos dias atrás. E o Márcio também falando sobre os desafios dele, né, de estar cada vez mais no estratégico, pensando o negócio, criando os processos, encontrando as pessoas certas para colocar no lugar certo. E eu queria ver se nesse processo que tu viveu lá, nesses 3 dias de treinamento, se tu recebeu aquilo que nós prometemos, né, e o quanto de satisfeito, ou o que que tu conseguiu aplicar dentro do teu negócio, do que tu aprendeu lá no Gestão Moderna.
A gente no dia a dia está muito no operacional. Aham, Eu visito aqui inúmeros comércios, né, na região. A gente trabalha desde indústrias, hotéis, pequenos comércios, né? sim. Então a gente atende grandes e pequenos mercados, né? Uhum, E a gente vê muito exemplo. Começa daí prestar atenção também. Quem já está organizado, hum, quem não está. Então isso aí acaba sendo uma reflexão interessante. Ah, aquele comerciante lá ele está trabalhando bem. Eu uhum, posso dar uma olhadinha assim e começar a me espelhar também. sim. Ah, aquele lá, bah, como eu acharia interessante que o cara também fosse procurar alguma coisa. Mas tu Uhum, vê que às vezes a situação dele é cômoda, uhum, né? Mas ele tá lá também no operacional, batalhando também. Eu hoje ainda estou bastante no operacional, porque o nosso trabalho ele é muito técnico. Então, até a gente formar alguém, o nosso ciclo de clientes ele é anual. Então, tá um pouco demorado para conseguir aplicar todas as atividades da maneira adequada. uhum, Mas a gente está trabalhando principalmente na cultura das pessoas. uhum, Agora a gente está buscando outros recursos, né, de consultoria para trabalhar em pontos específicos que a uhum, gente entendeu que a gente não consegue fazer, né? São ah, questão de cargos, salários, planos de carreira. A gente tem que desenhar isso, né? Essa foi uma das promessas da gestão moderna lá. Diante de todas as atividades que a gente fez naqueles 3 dias, sim, em todos os pontos que são fundamentais na empresa, vocês trabalharam. uhum, A gente teve uma absorção muito rápida daquilo, é um momento de muita euforia. uhum, Então, qual é o medo? Ir lá, fazer tudo aquilo, não conseguir trazer a equipe para aquilo, o dia a uhum, dia engole a gente, né? uhum, E eu trouxe as pessoas que me ajudam a fazer a gestão para estar sempre mais introduzida naquilo. E a cúpula, ela está ajudando a dar continuidade naquilo. Ela meio que nos obriga sim. a colocar em prática aquilo que a gente viu lá em 3 dias, que é muito intenso. Uhum, A gente chega com um gás diferente, uhum, que acho que é um dos principais motivos, assim. E daí, bah, depois como é que eu vou fazer isso? No dia a dia, mas eu tenho que atender o fulano, tenho que atender o ciclano, eu tenho que treinar o outro. Então hoje eu estou trabalhando nas questões para as pessoas aprenderem e também passar esse ensinamento adiante, uhum, tudo com procedimento. É demorado, mas vai dar certo. A gente uhum, já está mais convicto. aham, Então, a gestão moderna serviu para dar um empurrão, uhum, né? Porque a gente estava naquela muito, ah, depende de mim, daí isso, daí aquilo, uma rotatividade às vezes de funcionários. Também justamente por isso, o mercado mudou. A gente tem que entender que as pessoas são diferentes. uhum, Quando nós começamos a trabalhar, não era assim. A gente tomava um xingão, tomava uma cacetada na cabeça, continuava trabalhando e aham, ficava quieto e fazia melhor ainda. aham, Hoje, dependendo da maneira que tu vai chamar atenção, uhum, a maneira que tu vai colocar as coisas, a pessoa vira as costas e vai embora, né? Outras não. Tu tem que entender as pessoas uhum, e tá ajudando a entender as pessoas e montar uma linha de pensamento dentro da empresa que essas pessoas aos poucos também vão entendendo que daquela maneira é melhor. Então, cobranças elas têm que ser dosadas uhum, e trazer as pessoas mais por comprometimento. Então, esse é o principal que a gente está tentando trabalhar dentro da empresa. uhum, Está dando certo. uhum, Temos pessoas lá que estão há mais tempo, que talvez a gente não via um potencial tão grande e tem. Quando tu muda de atitude, as pessoas também aparecem um pouco mais, né? uhum, Tem pessoas novas que também estão mostrando bastante trabalho, bastante vontade. Então não dá para deixar essas pessoas apagadas. Tem uhum, que trazer junto também para o jogo, né? Então a promessa do treinamento uhum, foi entregue lá, uhum, sim. E é aquela coisa. Fez aquilo, foi para casa, dormiu, no outro dia esqueceu, uhum, não dá, daí também não adianta, não uhum, funciona. A gente tem que entender que a gente tem que fazer, sim. tem que arregaçar as mangas e a cúpula nos ajuda a continuar isso. Uhum, E a gente fica em contato com aquele grupo sim. que fez o treinamento com a gente, né? É isso Então, aí. não é aquela coisa, ah, fiz o treinamento, nunca mais vê, nunca Aham, mais fala. Acho que é esse o principal, a continuidade. sim. É, o gestão moderna, a gente
Ele surgiu ali, a gente até tem um episódio que conta sobre o início de gestão moderna, né, mas ele veio Hum, justamente para que a gente pudesse, utilizar de toda a nossa experiência como empresário. Eu tenho mais de 1.000 clientes que eu atendo já há mais de 27 anos, em contato com esses clientes pelo estado todo. Então eu tenho clientes grandes que estão organizados, que sabem o que estão fazendo, eu tenho clientes grandes que não estão organizados, eu tenho clientes pequenos que estão organizados, pequenos que não estão organizados, médios. Então a gente vê de tudo. E nisso a gente busca auxiliar. O nosso início lá era auxiliar, dando sugestões, dando dicas, treinando a equipe de vendas para vender melhor principalmente os produtos dava certo. Então a gente criou métodos, trouxe também o Silvio, né, que é um cara fantástico também, uhum. que ele tem uma metodologia muito boa, ele foi treinador do IBC por mais de 10 anos, né, que ele treinou por 10 anos, treinando turma semanalmente, formou milhares de pessoas aí. Então, assim, a gente trouxe essa equipe para ajudar os empresários, para dar esse auxílio e de mostrar um método, mostrar como a gente pode ser um empresário melhor, se a gente pode ter um, sucesso no nosso negócio, né? E a gente não precisa depender do acaso, né? Depender do governo, depender da moeda, depender da sorte para dar certo. Tudo isso tem um passo a passo, tem uma metodologia que aplicando isso é possível. E nós, dentro desse treinamento, a gente faz com que o empresário viva as experiências necessárias para absorver o que tem que ser absorvido ali e entender o que ele precisa fazer no seu dia a dia, né? E cada empresa sai de lá com o seu plano de ação, né? Alguns têm que agir, cuidar mais das vendas, outros têm que cuidar mais da parte administrativa, outro tem que desenhar os processos, o outro tem que criar o organograma, o outro tem que fazer a missão, visão e valores, que isso aí também, os valores está muito ligado à contratação de equipe, né? Se não tiver com os valores alinhados ao da empresa, provavelmente não vai dar certo. Então existe um passo a passo e a gente passa tudo isso, né, para o empresário, para que ele possa sair no final daquela imersão ali pronto, né, para colocar em prática pelo menos aquilo que ele estabeleceu ali, que seria o início da sua jornada, né. E a cúpula, que seria a mentoria, que é o que tu falaste muito bem, é esse acompanhamento. Porque ali tu tem um network, cada vez que a gente vai para a reunião lá, que a gente tem a aula da mentoria, vai ter lá 10, 12, 15, 20 empresários que estão ali vivendo diariamente as suas dificuldades e a gente compartilha lá depois daquela hora da aula ali, né? Compartilha, olha, no meu caso eu estou tendo dificuldade nesse ponto. E às vezes a dificuldade de um também é minha dificuldade. Ou às vezes a dificuldade dele eu já resolvi e eu posso ajudar esse outro empresário a resolver. Assim como ele vai me ajudar em alguns pontos a resolver os problemas da minha empresa. Então é um momento de networking, um momento de pensar juntos, né? Porque o empresário, a maioria dos empresários, ele está lá na empresa dele, com os seus pensamentos, com as suas ideias, que às vezes ele não faz curso, não lê, não faz nada há 15, 20 anos. E ele está com aquela mentalidade ainda, resolvendo os problemas nos dias de hoje. Só que com aquela mentalidade eu não consigo resolver problema hoje. Eu tenho que ter uma mentalidade de hoje, né? Com novos problemas surgindo, com novas soluções e pessoas que podem me auxiliar a resolver esses problemas. Então eu vejo que tu foi muito aplicado, né, durante o treinamento, sempre muito interessado, perguntando, mas como é que funciona isso, como é que faz aquilo, como é que eu aplico lá, né? E realmente interessado em fazer dar certo. E eu vejo que hoje na tua empresa ali tu tens muitas coisas internamente mudaram, né? Inclusive a mentalidade do diretor, do dono da empresa, É a porque principal, né? é a partir dali que tudo muda, né? Então não adianta às vezes o pessoal dizer assim, ah, vai lá e dá uma palestra lá para os funcionários lá, porque eles não estão conseguindo render o suficiente. Eu digo, não, mas não é eu que tenho que dar palestra. Eu até posso, mas se tu não mudar a mentalidade tua do empresário, não tem como mudar, porque é através do exemplo, né? Então eu digo uma coisa lá, e daí tu faz diferente, o teu exemplo é que vale para o teu funcionário, né? Então a gente precisa alinhar isto. E o alinhamento vem de cima, vem do estratégico, de quem pensa o negócio, de quem sabe aonde quer chegar com o seu negócio, né? Então eu vejo que no teu caso ali, tu vem evoluindo bastante, né? Vem crescendo a tua empresa e nesse movimento aí, as coisas, que nem tu disse, às vezes demora um pouco, mas
a base está sendo feita, né. Isso. Os processos estão sendo desenhados, as pessoas que eu não tenho dentro da minha empresa, eu estou buscando fora, né, estou trazendo pessoas novas, estou trazendo novos profissionais para desenhar, de repente, o RH para fazer os cargos e funções, e as pessoas, os novos funcionários ou até os mesmos funcionários poderem ver esse crescimento, onde eles podem chegar, né, dentro da empresa. E eu queria que tu falasse um pouquinho disso aí, dessa tua percepção e do que tu trabalhando hoje dentro da tua empresa aí, para que as pessoas possam ver, esse nível de do que tu viu lá e o que tu viu que precisaria implementar na tua empresa, que eu tenho certeza que tem algumas empresas que não sabem nem que isso existe. É, a Hum, gente tem pessoas aí que, graças a Deus, trabalham com nós há alguns anos, né? hum, Pessoas de boa índole, né? sim. Então, elas também chegam num patamar aonde pode chegar, quem entrou. A gente entendeu que a pessoa hoje ela tem que ver isso. Uhum, Que nem a gente falou, antes a gente entrava numa empresa, até almejava alguma coisa, mas ia trabalhando, independente do que fosse, uhum, de crescer ou talvez não, né? Mas era diferente. Hoje a gente começa a analisar desde lá do início a questão de currículos. uhum, Tu não tem mais aquela empresa que trabalhou, a pessoa que trabalhou 10 anos numa empresa. São raros, né, os casos. Então tu vê ali, claro, meses por questões de pessoas que não dão certo em algumas empresas, não, como é que eu vou dizer, não casa, né, por metodologia da empresa, pela pessoa e inúmeros fatores. Mas tu vê que essa rotatividade no mercado ela é maior. E como o nosso trabalho ele é muito técnico, eu demoro demais para ensinar as pessoas, a gente não quer que as pessoas saiam. uhum, Só que às vezes chega um momento que a pessoa também não viu aonde é que ela pode chegar. uhum, Então, isso é justo, né? É uhum, justo a pessoa pensar dessa maneira. Eu sempre penso assim, a pessoa tem que correr atrás do que é bom para ela, uhum, independente se for na minha empresa ou se for em outro local. sim. E a gente começou a ver, pá, mas daí eu tenho que dar cargos diferentes, daí tem questão de legalidade, né? Uhum, Tem isso, tem aquilo, às vezes tem uma pessoa que é um pouco menos. Como que eu diferencio essas pessoas? Só por tempo uhum, de empresa? Não, também não pode ser só por tempo, tem que ser por desenvolvimento. uhum, Então, a gente chamou algumas pessoas que a gente conhecia, que trabalham nessa área, uhum, e, não, vou conhecer tua empresa, dá para trabalhar nisso, dá para trabalhar aquilo, e uma ideia muito interessante das metodologias de como aplicar plano de carreira uhum, e a questão de organograma também ajuda, porque a pessoa ela enxerga que ela está naquela posição. Talvez ela pode ir para outras posições, né, conforme o desenvolvimento dela. uhum, A gente se surpreende às vezes que tem pessoas há mais tempo e não desenvolvem, ou desenvolvem pessoas que entraram há pouco tempo, algumas têm expectativas, outras não. uhum, Cada um é diferente. Isso sim. isso aí é interessante. Uhum, E é o principal que a gente tem que estudar. E o organograma ajuda, a cultura ajuda, essa questão de cargos e salários a gente tentou fazer, uhum, não tem tempo, não uhum, conseguiu, não é que não tem tempo, não, não compensa a gente aplicar essas horas trabalhadas em cima. uhum, Então a gente tem que chamar alguém e já dar um norte melhor, sim. já é profissional naquilo. Uhum, Vai demorar alguns meses, obviamente, mas esse é o desenho que está acontecendo. A gente viu a necessidade de trabalhar em cima das pessoas e metodologia de ensino mais rápida também, né? uhum, Porque como demora muito, muita lei, tem que despertar o interesse nas pessoas de ler também sim. a maneira, né, que a gente aprendeu também no treinamento, como que a gente vai ensinar as pessoas. Uhum, Se é no digital, como que é, né? A pessoa uhum, gosta mais de ler, a pessoa gosta mais de ver um vídeo, gosta mais de ouvir. aham, Então isso também se leva em conta, porque lê aí, a gente vai explicando e tal coisa. Sim, funciona até certo ponto, né? uhum, Até tem gente que não gosta de ler nada. sim. Agora, se ela vê um exemplo, vê um vídeo, ela entendeu tudo Uhum, naquele momento. Então a gente está trabalhando em cima de materiais assim para ser mais dinâmico, mais rápido, montar profissionais que já saiam trabalhando mais rápido. uhum. Então, tudo isso o treinamento nos ajudou a buscar essas metodologias, Deu clareza, vamos dizer assim. buscar uma solução. Uhum, Se eu não tenho isso aqui bom, eu não consigo fazer, eu tenho que buscar alguém que faça. aham, Então, sim. acho que é essa a jogada. Aham, Então, se eu não sei fazer tal coisa, eu vou buscar alguém que
Eu Fácil. dei um exemplo esses dias, estava numa conversa e daí eu dei um exemplo do caso, às vezes exatamente a situação é essa, eu não sei fazer isso. Digamos, eu tô doente, agora eu vou fazer um pré-vestibular, fazer um vestibular, passar em medicina, estudar 10 anos para saber o que eu tenho, ou eu vou lá no médico, pago e ele me dá o remédio, Exato, né? Então, às vezes, não tem tempo, né? Então, eu vou parar minha vida para estudar esse assunto que um profissional eu pago, de repente, um salário, um valor X ali, ele me entrega a solução, é muito mais rápido, eu vou ser muito mais célere, vai ser muito mais, eu vou avançar naquele problema ali muito mais rápido, né? Eu vou superar ele de forma tranquila. Agora, às vezes o empresário ele bate num problema e ali ele fica, né? Dali ele não sai. E todas as empresas são processos, são pessoas e processos, são pessoas fazendo coisas, né? Então, quando a gente não está dando o olhar para pessoas, né, para as pessoas, né, a gente só quer saber do resultado final, mas como é que não deu esse faturamento? Como é que não conseguiu fazer tantos extintores lá no dia de hoje? Como é que tu não vendeu tantos projetos, né, nesse mês? A gente não está olhando para o ser humano. E eu vejo que a parte chave de toda a empresa é como liderar essas pessoas. E é o que tu falou, cada um tem uma maneira de, de ser tocado, né? Cada um tem uma exato. maneira, um gosta um é visual, né? Tu passa o vídeo lá, ele aprende, o outro é auditivo, tu bota no Spotify lá, o cara, um cursinho lá, ele faz todo lá e entende, o outro tem que visual, o outro tem que ler, né? Então cada um tem uma maneira. E isso faz com que a gente possa entender melhor cada pessoa dentro do processo e possa entregar da maneira que ela vai entender melhor. Então eu vejo que tu tá no caminho certo aí e tenho certeza que tu tá usando também o perfil comportamental, né? Também. O perfil comportamental que a gente ensina lá no Gestão Moderna, ajuda muito para os sócios se entenderem, para saber qual é o perfil de cada um e o que cada um faz, e para que vocês entendam os profissionais de vocês, os colaboradores, quem é quem, né? Quem tem perfil de executor, quem tem um perfil mais de administrativo, quem tem um perfil mais da águia, de visionário, né? Então, poder colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, tá Tá tudo. ajudando bastante. Não, que bom que tá tudo andando bem lá. E com a cúpula a gente está implementando tudo isso, né? E Uhum. colocando tudo em prática aí. Maravilha, Márcio. Fala um pouquinho da tua empresa, até para o pessoal conhecer um pouquinho melhor quais são os serviços, porque quando eu conheci a Litoral Extintores, e eu sou cliente da Litoral Extintores também, tem um extintor lá no meu escritório lá, Sim. eh, quando eu conheci, para mim é só extintor. Então, o o Márcio vende? É só extintor ou tem mais alguma coisa que ele vende? O nome ele direciona bastante, né? A gente Aham, já pensou nisso, uma possível troca. Hoje a marca está consolidada aí no mercado. aham, Talvez a troca, né, ou adaptação do nome já a gente já pensou, aham, mas ainda não caminhou para esse lado aí. Mas vamos lá. Quando se fala em prevenção contra incêndio, uhum, tudo inicia num plano, num projeto. sim, Então, tem que haver um projeto, tem que ver esse estudo desse local para se adequar às normas. Então, vai existir os equipamentos, uhum, tem cursos de prevenção que as uhum, pessoas têm que fazer também para conseguir o alvará, sim, né? A visão final é o alvará. aham, Então, a gente faz esse serviço completo, do início ao fim. Então, a gente faz projetos, uhum, a gente faz a parte de instalação de equipamentos, que são extintores, placas de sinalização, luz de emergência, alarme de incêndio, né, o hidrantes, uhum, algumas outras adaptações no comércio. Dá os treinamentos, que são os cursos, né, uhum, que hoje é ligado à RT15, faz todo o pedido de vistoria, laudos que são necessários, né, acompanhamento de toda a documentação dos bombeiros até sair o alvará. uhum, Então é barba, cabelo e bigode, né, aham, como se chama. Ah, a gente tem a empresa credenciada no Inmetro, então uhum, a gente mesmo que faz todos os extintores, a gente faz toda a execução, a gente valida os extintores e tem toda uma parte de produção própria. uhum, Então, é isso, assim, hoje dá para se dizer que aqui na região, do litoral norte, nós somos uma das empresas mais completas, né? uhum, Uma das que mais atua no mercado. Inclusive, a gente faz recargas de extintores, como a uhum, gente é credenciado pelo Inmetro, uhum, para outras empresas, algumas empresas menores, que é aquele uhum. cara que tem um escritório lá, faz também os trabalhos, mas ele não pode fazer a produção dos extintores. Então, a gente
faz isso para algumas empresas da região também, como Torres, Taquara também, Rolante, né? Então a gente E, e, estende um pouco mais a nossa atuação através desses parceiros, né? e me tira uma dúvida. Qualquer pessoa pode dizer assim, quem tá lá em casa, lá tá pensando assim, mas tô louco pra botar um extintor na parede da minha casa. Residência não precisa, né? Todo. Mas todos os comércios que tem porta aberta lá, que tem um CNPJ, que tem um alvará para colocar o alvará na parede lá, para abrir o estabelecimento, precisa ter o extintor, é isso? Isso, hoje vamos lá. Todo tipo de comércio, Ah, independente de qual atividade ou tamanho, sim. ele precisa ter prevenção. Uhum, Inclusive condomínios residenciais, uhum, multifamiliares. O que que se entende por multifamiliares? Se tu tem duas casas, dois apartamentos, ele já é multifamiliar. uhum, Então, por certo, deveria estar enquadrado dentro das normas e ter prevenção. sim. Exceto residências unifamiliares. É a Uhum, tua casa lá sozinha, né? uhum, Então, essa não é obrigatória. É bom ter? Sim. A gente tem uhum, vários clientes, principalmente quem já passou por alguma uhum, situação de um sinistro, que gosta de ter um extintor em casa. Pelo menos isso, é uma aham, prevenção básica. Ou até mesmo vir fazer o curso uhum, para aprender a fazer um básico de primeiros socorros, que é o básico de como apagar um fogo de óleo de cozinha, de bujão de gás, alguma coisa assim. O bujão de gás, o pessoal é um tabu muito grande, o pessoal sim. vai explodir, tem medo. Aham, Então o curso esclarece bem isso, como tu agir, né? uhum, Então são coisas que não necessariamente tu tem que ter um comércio, tu pode se precaver. uhum, Sabe? Eu acredito que deveria vir desde escola isso, sim. mas não é a gente que coordena isso, né? Uhum, Ô, hoje precisa ter o alvará, uhum, mas as leis andaram mudando, elas deram uma afrouxada, né? Estão mais amenas. Hoje, muita gente que tem o comércio, não todas as atividades, até 200 metros quadrados, ela é isenta de alvará. uhum, Aí o pessoal confunde muito que não precisa ter nada. uhum, Não, não é que não precisa ter nada. Tu tem que ter os itens lá que são extintor, placa, luz de emergência, tem que ter o cursinho. Isso é obrigatório ter. sim. Se tu for fiscalizado, vai levar multa por Aham, não ter. Tu é isento do alvará. sim. Mas e como é que a pessoa vai saber o que que precisa? Uhum, Então, claro, pode nos chamar que a gente vai dar essa avaliação, dizer se precisa ou não precisa e o que precisa. uhum, Mas está havendo no mercado uma má informação, proliferação de informação e o pessoal acha que não precisa nada. uhum, E aí, vai estar no risco de pegar fogo lá, tu perder teu patrimônio. A gente sabe que tem muitas empresas familiares, quem está trabalhando lá é tua família também, sim. entendeu? Teus clientes Uhum, e a tua família, teu filho, tua esposa, sim. teu marido, enfim, Uhum, trabalhando lá e se acontecer alguma coisa, né? Então a gente preza muito por isso. E enfim, a gente atua aqui na região. Nós temos hoje, se eu não me engano, são 23 colaboradores. uhum. No nosso organograma tem espaço para 30 pessoas, Olha já aí, ó. está desenhado. Então tem 7 pessoas, quem quiser. Eu queria que tu desse o telefone do Litoral Extintores para quem quer, para os clientes que querem, que estão precisando trocar o extintor, que de repente está vencido, que quer uma visita de vocês lá, eu queria que tu desse o telefone. Uhum. E eu quero também que o pessoal que está em casa, com essa informação que tu passou agora, quer dizer que existem 7 vagas que não estão preenchidas. Existem 7 vagas. Então, quem não tem trabalho lá, quem quer trabalhar ou quem já está empregado e quer, de repente, fazer uma nova atividade aí, quer conhecer um pouquinho mais do Litoral Extintores, aí pode procurar também o Márcio, lá na empresa Litoral Extintores, e ele vai, além de ter 7 vagas, vai te poder te informar se a tua residência ou se o seu negócio precisa e o que que vai precisar de extintores aí na região, né? E vocês não atendem só Tramandaí, vocês atendem todo o litoral, mais Santo Antônio. E isso, a gente atende desde Capão da Aham. Canoa, vem atendendo Tramandaí, Imbé, Uhum, Cidreira, Pinhal, Capivari, Palmares, Santo Antônio, Osório, uhum, Cará, né? Isso a gente atende mais diretamente com a nossa equipe, com o nosso sim. pessoal. Agora a gente faz extintores para outras empresas que Uhum, são de Torres também, de Capão, uhum, Rolante, Taquara, uma de Porto Alegre também está, por incrível que pareça, uhum. região metropolitana também, Eu a buscando o gente está extintor fazendo aqui. para eles, né? E sim, existem vagas. A gente tem uma dificuldade de colocar pessoas nessas vagas porque não existem muitas empresas Uhum, voltadas à prevenção aqui no litoral. uhum, Quando tu vai falar em supermercado, loja, comércio, tu pega alguma pessoa que já tem uma experiência, coloca ela trabalhando.
Mas se essa pessoa não tem experiência e chegar lá, vocês ajudam, ensinam ela a fazer aquela atividade ali que vocês precisam. Devemos, né? Então, o que que acontece? As pessoas que querem nos procurar, ter uma vaga, não se precisa se preocupar com experiência. Ela tem, claro, ter um know-how Uhum, em alguma atividade, que às vezes a gente precisa de instaladores, a gente precisa da parte comercial, a gente precisa de gente para a parte interna, administrativo, uhum, parte de projetos, enfim, são várias áreas que a sim. gente trabalha. Então, cada habilidade ela se encaixa em algum lugar. Uhum, A questão de ensino daquela atividade da prevenção em si, a gente sabe que as pessoas não têm. Então, uhum, a gente está sempre disposto a ensinar. Não é esse o problema. Então, as pessoas que quiserem mandar currículo, uma coisa, até pode procurar a rede social ali, no Instagram, @Litoral Extintores, uhum. e no 3684-5868 também, pode Devagar. Como é que é o número? três 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 seis seis oito oito quatro quatro cinco oito cinco oito meia oito. 68. 3684-5868. É o Isso. telefone da Litoral Extintores. Tanto para mandar currículo também, ou para entrar em contato para uma visita, para ver se Hum, necessita no seu comércio as prevenções, o que que precisa. E a gente vai, faz a visita e faz essa avaliação. ótimo. Eu queria saber de ti qual é, agora passado o poder de gestão moderna, estamos em meio à cúpula, né? O que que tu tá vendo? Qual é o futuro da empresa do Litoral Extintores? O que que tu projeta para frente? Qual é a visão que tu vê do Litoral Extintores nos próximos anos? Ela não está ainda muito clara essa visão, Uhum, justamente pela dificuldade de encaixar hoje equipes, mas a gente está aprendendo com isso, porque a gente conseguindo estar mais no estratégico, a gente consegue fazer ampliação. uhum, Obviamente, a gente quer ser uma referência maior ainda no litoral norte, né? A gente atende bastante condomínios, né? Tem essa, essa carga bastante alta, assim, de potencial uhum, e tem mais ainda a crescer. Só que esse crescimento, ele tem que ser ordenado. Estava com dificuldade, né? Ainda estamos em ordenar isso, mas é para isso que a gente fez o treinamento, para isso que a gente está tomando essas atitudes de uhum, colocar cargos, né? E, enfim, muitas outras coisas. Trabalhar com as pessoas, trabalhar uhum, nas lideranças de equipe, né? uhum, Que é o principal, que são quem vão movimentar. sim. Então, até 2028 a gente quer ser referência no litoral norte, a gente está trabalhando para isso. Esse é o principal objetivo. Joia. Quando a gente faz lá, e vocês fizeram no Gestão Moderna a missão, visão e valores, né? Uhum. E a visão ela está relacionada ao futuro, né? O que que eu quero que Isso. aconteça na minha empresa nos próximos anos. Então, quando vocês montaram esse organograma, que os empresários, quando eles vão para gestão moderna, lá a gente tem um momento em que a gente monta junto com o empresário todo o organograma da empresa. Então, quem é o estratégico, quais são as funções táticas ali que tem disponíveis, né? E quem são os operacionais em cada área da empresa. Então a gente consegue ter mais clareza, né, de como é a minha empresa, né, e como está montado esse organograma hoje, quais as vagas, né, que Uhum. tem a ser preenchidas, que é o caso que vocês colocaram, tem 7 vagas a ser preenchidas, e também o caminho do colaborador, que é onde ele está hoje e para onde ele pode, aonde ele pode chegar nesse organograma, numa visão de que ele pode evoluir, que ele pode ganhar mais dentro da empresa, que ele pode assumir um cargo de repente mais tático, né, do supervisor, de um gerente. Então essa clareza, muitas vezes, se a gente não fizer o organograma da nossa empresa, a gente não tem clareza de como está desenhado isso. É eu fazendo tudo, basicamente, e as pessoas me ajudando, né? É, o sentimento às vezes é É esse mesmo. esse, né? Mas a gente vai mudando, né? Exatamente. E quando tu consegue olhar para isso diferente, tu, opa, alguém tem que pensar nesse negócio, né? E quem vai pensar no negócio sou eu, que sou o dono, né? Então, como dono, eu penso, depois eu preciso de pessoas para ajudarem o operacional a fazer essas coisas, né? Que é o teu tático, né? E é pessoas fazendo, colocando a mão na massa. Agora, Exato. se eu, estratégico, fico botando a mão na massa o tempo todo, eu não tenho tempo de pensar, porque o tempo é o mesmo, né? Se tu Exato. passar uns 24 horas do dia na tua empresa lá e passar 24 horas fazendo o operacional, vai chegar no final de semana, tu tá cansado e não aconteceu nada diferente.
porque tu só apagou incêndio, só teve bomba lá que tu teve que resolver o tempo todo. Então pensar o negócio, que é isso que a gente propõe lá no Gestão Moderna, pensar, ter uma visão estratégica, olhar de cima, né, quem são as peças que eu tenho, com quem eu posso contar, o que que eu preciso a mais para fazer a diferença no meu negócio. Ter essa estrutura, eu acho que ali, só de tu ter montado esse organograma aí já valeu o investimento lá que Ajudou bastante. porque daí tu consegue olhar de uma outra forma. E a tua empresa que tem muitos processos, né? Ele é muito técnico em muitas áreas. Então, tu precisa no comercial, mas tem que ser um comercial técnico para vender projetos. Tem que ser um comercial que atuante lá para vender, para visitar e vender os extintores. Tem que ser um processo celery dentro da empresa na hora de produzir Uhum. o extintor, né? Então, tudo tem que funcionar bem, senão em alguma área tranca e para o meu faturamento eu não atinjo o meu objetivo. Então, conseguir pensar tudo isso é importantíssimo, mas tem que ser com uma visão de cima, né? Com uma visão estratégica. Então, muito bom, Márcio, muito bom A mesmo. gente entendeu que se as pessoas enxergarem, vai ser mais fácil o Uhum, que que está acontecendo. Então, o organograma já ajudou nisso, que a pessoa está lá enxergando, está nítido. uhum, Esse organograma está em 4 pontos da empresa, onde a pessoa tem acesso a enxergar aquilo, e até mesmo para quem entra, ela sabe a posição que ela está, uhum. sabe para quem ela tem que recorrer e como é que funciona os outros setores também, né? Mesmo que ela não seja envolvida naquele setor. Uhum, E também a gente entende que as pessoas, elas não sabem o que tem que fazer, uhum, né? Por mais que essa pessoa seja proativa, né? Tu tem que conduzir ela. E uhum, aí os processos começam a conduzir as pessoas. uhum. Eu tinha problemas na produção também, que sempre atrasava, muito correria, isso e aquilo. Depois, quando a gente parou, essa parte já está ajustada faz um tempo a mais. Uhum, Quando a gente parou, ficou olhando de fora e analisando, a gente conseguiu montar um processo, inclusive com cores, para ficar muito uhum. fácil. Aquilo resolveu a vida, metade da vida da Aham, empresa, entendeu? sim. Então, a gente tem que acreditar que tirar aquele momento Uhum. para ajustar processos e o trabalhar em cima das pessoas, que já é um trabalho bem mais longo, mais intenso, vai ajudar bastante, com certeza. Que bom, Márcio, que bom. Fico muito feliz de ter, do Gestão Moderna ter proporcionado essa clareza, essa visão, né, dentro da tua empresa. É uma, digamos, foi um momento especial que nós vivemos lá, daqueles 3 dias que impactou a todos os empresários que estiveram lá saíram de lá diferente, né, e depois cabe a cada um colocar em prática nos seus negócios. E tu está colocando em prática, tá colhendo os frutos, né, já tem Uhum. resultados positivos aí do que tu tá trabalhando. Então, parabéns por te empenhar e acreditar no nosso projeto aqui também. Queria que deixasse uma mensagem final, também pode repetir o teu telefone, teu Instagram, para que as pessoas possam te encontrar aí. Mensagem é assim, que a gente sempre tem que acreditar em quem está junto com nós, né? Uhum, A família da gente é uma base muito importante. Hoje a gente entende que eu tenho meus filhos, às vezes a gente não consegue dar toda a atenção necessária, mas tem que fazer um esforço. Isso vale a pena, é o nosso objetivo, né? uhum, Porque a gente está trabalhando para prover e proliferar o que a gente sabe. sim, E as pessoas, a gente tem que acabar acreditando nas pessoas, hum, né? Que estão junto com nós. O nosso colaborador, por mais que ele tenha tal instrução, ou mais ou menos, a gente tem que inicialmente acreditar nele hum, e se esforçar para que ele também venha e faça parte do jogo. hum, Então, a mensagem é acreditar, hum, acreditar nas pessoas e se empenhar. Só com isso se resolve o resto. Não é mercado de trabalho, não é, como tu falou, política, né? uhum, Então é isso, é montar uma família. O nosso trabalho também é uma família, né? uhum, E acreditar nela e ajudar, botar a mão na massa, né? Estrategicamente, obviamente, fazer isso. E o pessoal pode entrar em contato, ver nossas redes sociais ali, uhum. no arroba Litório Extintores, né, aqui no Instagram, e pelo telefone 3684-5868, entrar em contato para qualquer necessidade que precisar aí, fazer uma avaliação do seu comércio, está tendo alguma dificuldade em relação à prevenção contra incêndio, a gente resolve.
Muito bom. Nós vamos ter uma palestra dia 26/8, tá, vai ser dia 26/8, uma segunda-feira, eu tinha passado a data errada ali, 26/8, que nós estamos fazendo palestra semanalmente e semanas que tem 2, 3 palestras, então, Uhum. às vezes confunde um pouquinho a data, mas é 26/8, vai ter a palestra no CDL de Tramandaí, é uma segunda-feira, tá, 18h30, então quem quiser se inscrever lá na palestra, pode entrar em contato também no @Gestão Moderna Oficial, que é o Instagram do Gestão Moderna, e lá vai ter informações também sobre essa e outras palestras no CDL. Então, eu sou Gutierre Bier, você me encontra também nas redes sociais no @Gutierre Bier, no Instagram, YouTube. E nós falamos hoje do podcast Gestão Moderna, e esse foi mais um episódio. Até um próximo. Muito obrigado.